Existem diversas formas de cativar crianças e adolescentes para o aprendizado. Quando se fala de ciências exatas, como física e matemática, por exemplo, as ferramentas precisam ser ainda mais interessantes. Competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática também são um grande atrativo. A primeira etapa atingiu mais de 350 mil estudantes das redes pública e particular. A segunda fase será realizada no dia 3 de setembro. O professor Luciano Dalto é coordenador pedagógico e ajuda na preparação de 22 dos classificados. Muito bom dia, obrigado pela presença. Como é que é essa preparação e o que é exatamente essa Olimpíada? As Olimpíadas de Matemática, tanto a brasileira quanto a regional, elas são competições que visam classificar, no caso, os alunos e averiguar o raciocínio. Obviamente que os alunos necessitam ter os conteúdos da matemática escolar, mas elas são situações que são muito mais reais e que colocam o aluno nessa situação para que ele possa resolver. Então, no caso, não há exatamente uma preparação por parte da escola onde eu trabalho. Na escola, a gente procura fazer com que a nossa pedagogia seja voltada para a contextualização do conhecimento. Ou seja, fazer com que aquele conhecimento que é trabalhado dentro de sala de aula, ele seja entendido pelo aluno como uma coisa útil e que ele participa do cotidiano da criança. E dessa forma a gente estimula desde muito pequenos que eles tenham gosto pela matemática. A gente pode dar um exemplo prático aqui? Claro, a gente pode dar um exemplo prático. A gente, por exemplo, colocando a matemática dentro de sala de aula, trabalhando questões até do próprio cotidiano da casa, trabalhando questões que são ligadas também, quanto mais a criança vai avançando na idade escolar, ligando com situações do mundo, trabalhando com situações que acontecem pelo planeta, ligados também ao mundo do trabalho, indo colocando dessa forma. Desenvolvendo isso de uma forma lúdica e o mais importante que a nossa escola acredita é na proximidade entre o professor e o aluno. Porque se há essa proximidade entre o professor e o aluno, a gente sabe que a criança fica muito mais disposta a absorver esse conhecimento. Não somos uma escola conteudista, somos uma escola que trabalha com essa contextualização e que procura despertar o interesse pelo aprendizado. Essa proximidade, inclusive, tem como resultado que essas crianças e adolescentes que vão participar dessa nova fase da Olimpíada da Matemática, elas fizeram a adesão sem serem obrigados, foi isso? Sim, não há obrigação na participação das Olimpíadas, é feito um trabalho desde a base, no caso, desde a educação infantil até o ensino médio, e também, assim, como nós somos uma escola que tem uma tradição em estar no pódio da Olimpíada, tanto brasileira quanto regional, e já tivemos casos também de alunos que foram para a Olimpíada Mundial de Matemática premiados com segundo lugar, existe uma cultura dentro da escola pela participação. E como são questões que tem bastante a ver com a nossa metodologia, as crianças não temem essas avaliações. E também o fato de que, como existe já uma tradição em vencer essas Olimpíadas, as crianças acreditam que aquilo é muito possível. Então não perdem esse medo, no caso, elas perdem o medo de ir para uma prova pensando que vão fracassar. Antes de mais nada, me parece que a ideia é fazer com que as crianças entendam, compreendam a importância de que cada numerozinho daquele, cada soma, subtração, divisão, enfim, ela tem um reflexo nas práticas do dia a dia, elas estão ali, né? Sim, as próprias questões das provas das Olimpíadas, elas são questões bem reais, elas procuram, não são contas, digamos assim, soltas, elas são exercícios contextualizados, existe também um exercício de interpretação do que está sendo solicitado naquela questão, para que a criança possa se sentir também, digamos assim, imaginar como é que a questão foi formulada, tentar trazer essa questão mais para o real para poder ser resolvida. Nós falamos há pouco sobre as fases, no caso, né? Foi a primeira etapa, estamos na segunda etapa, como é que vai ser o desenrolar dessa Olimpíada? Sim, na nossa escola nós tivemos uma participação de quase 100 alunos para a primeira fase da Olimpíada Brasileira e Regional de Matemática. Para a Olimpíada Brasileira de Matemática, nós temos 22 classificados nos 3 níveis. E para a Olimpíada Regional de Matemática, nós temos 33 classificados para os 3 níveis. Ou seja, nós temos o nosso índice de aprovação para a segunda fase é sempre muito grande. Há 5 anos, nós estamos sempre nas finais das Olimpíadas de Matemática com premiações. Ok, e a gente acompanha. Obrigada, Luciano, e parabéns pelo trabalho. Obrigado.